projeto de poder. Vocês podem reparar que tudo era voltado para o deputado Nicolas como se ele fosse o centro das atenções. Nem vou falar que ela se equipara a ser de poder do atual mandatário, porque ele não tentou alterar a Constituição no meio do mandato para si. Nicolas não foi visitar Bolsonaro. Ninguém fala de Flávio. A galera do Novo não fala de Flávio. O Eduardo fez a postagem falando N coisa do Nicolas. O Nicolas ficou em silêncio sobre isso. Quem tá certo é Eduardo? Não. Quem tá certo é o Nicolas? Menos ainda. Nenhum dos dois estão certos. E o pior da história ainda, pra mim, desculpa, é o deputado Nicolas. O Nicolas, o histórico dele todo, demonstra sim que está sendo criado um projeto de poder. Tá tendo sim, isso não é indiscutível, um projeto de poder. Que esse projeto de poder cai naquele partido que a gente fala toda hora aqui, que é o Partido Novo, tem que dar nome. Tá indo lá, você pode ver que todos que elogiam Nicolas são do Partido Novo. Nicolas fez uma postagem ao qual aparece que ele seria um ótimo presidencial para 2030. Cara, nós estamos na eleição 2026. A troco do que uma pessoa com um umbigo desse tamanho me posta um negócio desse agora? Não é o momento oportuno. O momento oportuno agora era todo mundo, você goste ou não. Se você não gosta, você tá bolsonarista. Se você gosta, você dá um sorriso e fala o quê? Flávio Bolsonaro. O deputado que quer ser presidente, para quem não sabe, tentou sim ser senador, que ele queria alterar, fazer uma emenda constitucional para você ver a sede de poder. Essa sede, nem vou falar que ela se equipara a sede de poder do mandato do atual mandatário, porque ele não tentou alterar a Constituição no meio do mandato para si. Só fazer esse detalhe, só para todo mundo entender. Então, o modus operandi se assemelha muito à esquerda, só que para mim é uma coisa muito ruim, muito pior, porque tá sendo um modus operandi que tá atacando os supostos aliados. E não estou falando de Eduardo. Esquece Eduardo, não põe o Eduardo na operação, porque senão você vai entender que eu estou defendendo Eduardo. Esquece Eduardo. Pensa naquele cara que tá com câncer, todo estrupiado, trancado em casa, a qual a pena dele transferiu pra esposa, pra filha. Eu tô falando dele. Pra quem não sabe, Nicolas não foi visitar Bolsonaro. Bolsonaro que fez uma petição pedindo pro Nicolas ver. Novembro e dezembro foi o momento exato que um grupo, esse grupo vinculado ao deputado Nicolas, decidiu, e outros, por questão política, acabaram falando a mesma coisa, dá pra entender. Falando o seguinte: vamos pra dosimetria, não cabe anistia. E a fala do deputado era o quê? Não existe voto suficiente, não dá pra ter anistia, é impossível ter anistia no Brasil. Estranho, até então podia, assim, você falou várias vezes, tem um dia dos pais, aquele monte de coisa que aconteceu. Falaram que ia ter a dosimetria. Aprovaram aquela porcaria da dosimetria, que não preciso voltar a falar, só pegar vídeos nossos que a gente explica de ponta a ponta, até do ponto de vista jurídico, do absurdo que ela é. Legal. Nós viramos pra janeiro. Chegou em janeiro, sabiamente o atual mandatário, no dia 8 de janeiro, ele vetou, fez aquele escarcéu, fez uma manifestação, um showzinho para vetar no dia simbólico 8 de janeiro. Ele vetou. Aí esse mesmo deputado falou: agora a luta, só buscar, vai moleque, você vai pesquisar, vocês vão ver, tá documentado, a luta agora é para quebrar o veto. No dia 2 de fevereiro nós vamos quebrar o veto. Não satisfeito, porque começou muita gente, mas muita gente criticar vários deputados que seriam supostos aliados de Bolsonaro, começaram a criticar ele para o quê? Vocês não estão fazendo nada, só ficam só fazendo vídeo e tal, fazem porcaria nenhuma. Aí tiveram a brilhante ideia de fazer uma caminhada. E aí de quem criticasse a caminhada, se sabe muito bem. Foram pra caminhada, falaram. Nesta caminhada falaram. Ninguém falou de anistia, ninguém falou de Bolsonaro que estava preso. Ninguém, só fazer o registro. Falaram o quê? Brasil livre, uma coisa assim, coisas pro vento. Acabou a caminhada, day after, o dia seguinte, o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Eu dou um exemplo pra você, nós tivemos uma condenação essa semana de um senhor que parece que ele financiou com R$500 a manifestação e ele tomou 14 anos por R$500, só quero recordar. Não satisfeito com essa babaquice toda, entrou dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, alguém votou para quebrar o veto? Não. O mesmo deputado que falou, entre outros, votou para quebrar o veto? Não votou para quebrar o veto. O veto da dosimetria, que é uma porcaria já, não votou. Não satisfeito, vamos fazer uma manifestação no dia 3/3. A manifestação no dia do 3 não tinha um chamado signo. Signo é como se fosse uma estampa. Jair Bolsonaro ou anistia. Tinha o que? Projeto de poder. O que é projeto de poder? Preciso fazer vídeo e eu ser classificado como um master blaster aqui. Vocês podem reparar que tudo era voltado para o deputado Nicolas como se ele fosse o centro das atenções. Legal, vamos seguir nosso caminho. Dia 3/4 não teve de novo discussão sobre anistia, nada, vou falar pra você absolutamente nada. Magicamente, semana passada, o deputado fez um vídeo sobre anistia, só que é um pouco contraditório. Ele falou o quê? Anistia pressionando o Alcolumbre a votar anistia. Para aí, é um pouco contraditório, porque até então ele falou o quê? A anistia não dá pra votar, não tem quórum. Uma entrevista perguntou: por que você não faz anistia? Ele virou: olha, veio até um parente, um preso, veio
me pedir, eu falei que a gente não tem, mas estamos lutando por outra coisa. Essa pessoa me abraçou, ela agradeceu. Agradeceu o quê? Por nada? Que estranho, né? Agradeceu ele por nada. E agora, magicamente, ele voltou a falar o que é da anistia. Fez um vídeo culpando a anistia ou a Alcolumbre. Só que é um pouco estranho, porque a anistia, a pauta está na Câmara. Quem tem que pautar é o Hugo. E se tem voto suficiente, eu não preciso, já cansei de falar pra vocês, o regimento interno, se eu tenho um quórum suficiente, eu forço o debate no plenário. Eu pulo, pra quem não sabe, até a CCJ, eu consigo pular até comissões pra poder votar direto no plenário. É só pegar regime de urgência, tem vários mecanismos. Feito alguma coisa? Não. O presidente do PL, ele chegou a falar, a anistia tem voto. Falou, a anistia tem voto. Não votou. Por quê? Isso, para pra pensar comigo. Se o PT resolve o problema da fome, o que mais o PT vai fazer? Mais nada, porque ele promete a fome, mas ele mantém a fome. Pra que eu vou soltar as pessoas? Eu preciso continuar prometendo. Se eu solto elas, eu não tenho mais o que fazer. A simetria é a mesma. E de novo, tudo isso aqui. O que ele falou de Flávio? Procure quantas vezes ele falou Flávio. Ninguém fala de Flávio. A galera do Novo não fala de Flávio. Quando eles falam de Flávio, eles falam com a boca tremendo, porque eles estão com raiva de falar Flávio, porque eles estão entrelaçados, porque eles precisam captar o voto de Flávio para si. Porque quem vota no Flávio votaria nos candidatos do Novo, que supostamente também são de direita. Então a gente tem que começar a analisar que tem um vínculo aqui, o quê? Ou é uma omissão descarada de alguém que supostamente tem muito voto em Minas, ou ele já está projetando, não daqui a 8 anos, daqui a 4, porque em 2030 ele já pode se candidatar para presidente.